Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a diversificação holopensênica, dentro da holopensenologia, que é a característica específica de cada atmosfera, o ambiente mental somático, psicossomático, pensênico, energético, o parapsíquico da consim, o do grupo de pessoas, constituindo o conjunto capaz de torná-la e sustentá-la diferente das demais. Então, é uma atmosfera específica, e toda atmosfera, o que interessa, o fator mais sério, é os pensênios das pessoas estão ali, dentro da holopensenidade. Agora, a identificação e reconhecimento da diversificação dos holopensênios contíguos. O holopensênio pessoal autoconsciente, o holopensênio doméstico, o holopensênio pessoal da afetividade, a holopensenização potencializando a linearidade da autocognição, a estrutura do holopensênio institucional, a asepsia do holopensênio pessoal com a holomaturidade, o holopensênio pessoal antifisiológico, os antipensênios, a antipensenidade, os proexopensênios, a proexpensenidade, os parapsicopensênios, a parapsicopensenidade. Agora vem as atmosferas humanas diferentes, as divergências dos ambientes, os cenários intrafísicos diversificados, o papel de separação física das paredes, a função dos biomas, a finalidade das divisórias, as diferenças entre a cozinha e o quarto de dormir, as vizinhanças incompatíveis, a identificação e o reconhecimento dos limites intelectuais das pessoas. Aí vem os autoencapsulamentos cerebelares, os autoencapsulamentos mentais somáticos, as dificuldades das interfusões conscienciais, a relevância do conceptáculo intelectual. Uma das coisas mais difíceis que tem aqui é justamente a característica das pessoas de modo geral. Você é, seja você quem for, uma pessoa aglutinizadora ou é uma pessoa desaglutinizadora. Então isso aí é que é um dos fatores que interferem mais do ponto de vista da pessoa para constituir uma atmosfera ou holopensênia. Isso do nosso ponto de vista, a minha teoria. Agora, a caracterologia aqui tem dois cenários antagônicos com duas personagens díspares explicitadas em 4 aspectos. O intelectual, a zeladora, a incompatibilidade e a conclusão. Isso aí é baseado em fatos, para a gente ver como é que funciona. Agora, no fim, a diversificação holopensênica é a realidade crucial para o entendimento mais amplo da evolução na vida intrafísica pessoal e grupal, vida esta, antes de tudo, energética consciencial. Você dá valor ao holopensênio principal gerado a partir da vontade? Tal holopensênio contribui para a realização da autoproex? Agora, aqui nós já temos algumas perguntas. Tenho 44 anos e até hoje quase todas as pessoas que relacionei afetivamente me rejeitaram de alguma forma. Às vezes somem sem nenhuma explicação plausível. Senti-me rejeitada pela minha família também, pai, mãe e irmão. Meus pais dessomaram e meu irmão é ausente. No momento estou sofrendo uma difícil crise de solidão. Como posso fazer uma autocorreção nesse sentido e entender o que acontece comigo? Olha, você é uma consciência feminina. De modo que o seu processo é que você nunca foi maternal. Você não foi a galinha com os pintinhos. Você não soube criar o problema. É o que eu acabei de dizer aqui. O problema da aglutinação. Essa é uma pessoa desaglutinizadora. Nós temos que ser aglutinizador. Vocês, por exemplo, eu que sou com 5 cobaia de vocês, eu sou uma pessoa aglutinizadora ou desaglutinizadora? O que vocês acham? É óbvio? Tem alguma obviedade a meu respeito? Entende? Então veja, há diferença enorme. Outra coisa, e eu não faço parto, eu não dou à luz. Então veja, não é só dando à luz ou sendo maternal que a pessoa aglutiniza, não. Tem outros fatores. Então, existem pessoas aglutinizadoras e desaglutinizadoras. A nossa amiga aqui tem que pensar que ela tem o mal da desaglutinização. E isso diz respeito a um negócio muito sério da evolução que chama antifraternidade. Você, a minha conclusão, uma só.
Pense no outro. Comece a fazer a interassistencialidade aos outros. Seja simpática, seja poliana, seja psicossomática, seja taconística. É isso aí. Uma pessoa dessa precisa disso. Vocês estão vendo a hora que a TACOM precisa de funcionar? O povo às vezes quer desprezar tudo, não pode, ter a hora que precisa. Agora veja, é horrível nessa altura dos acontecimentos, essa minha amiga aí, chegar e ainda precisar da gente estar falando para fazer o TACOM, quer dizer. E eu aqui combato, faz 60 anos o TACOM, no entanto, eu sou obrigado a receitar, veja. Isso não é terrível? Então, o problema todo dela é isso, você não aglutinizou. Pensa agora no processo egóico, o que você pensa a seu respeito, o que você pensa a respeito do próximo, do semelhante, daquela pessoa que está junto. Isso aí tem alguma coisa. Tira um pedaço do percentual do seu ego e pense no outro, em outrem, no semelhante. É assim que a gente melhora isso. Agora, ó, existe uma técnica na Conscienciologia que eu vou te recomendar, ou receitar. A gente não cobra nada por essas receitas. É o seguinte, qualquer coisa você vai conversar aqui com a Beth, que é especialista. Você sabe qual é a técnica, né? De mais um ano de vida. Em mais um ano você pode consertar isso tudo que aconteceu na sua vida, com um ano apenas. Agora tem que saber isso, como é que é. Qualquer coisa, dá um toque para a Beth. A Beth, qualquer coisa, dá o www. Tá certo? Agora, outra, na pensenologia, antepenúltima linha, o que são os parapsicopensenes? O neologismo psicopensene foi definido em algum verbete ou livro? Olha, isso está todo lado aí, a gente fala. Pensene, você sabe o que é. Agora, psico é que diz respeito à mente, aquilo que é só dentro da pessoa. Agora, o parapsicopensene é aquilo que diz respeito a fenômeno parapsíquico. Então, entra a multidimensionalidade. Uma coisa é você pensar aqui, ó, só no seu quarto, nas suas coisas, etc., sem sair daquilo. Outra coisa é você pensar nisso e pensar, por exemplo, no interlúdio, o que é que tem, tal. Os pensenes são diferentes. Então, isso é que é o pensene, parapensene e o psicopensene. São 3 tipos de pensene, bem claro. Fatologia, final, terceira linha, as vizinhanças incompatíveis. Quais vizinhanças são incompatíveis? Por exemplo, aquela pessoa que tem no mesmo andar 2 apartamentos. Numa ela pratica TENEPS, no outro é a turma que vende tóxico. O que vocês acham? Isso é incompatível ou não? Acho que não precisa explicar mais não, depois dessa, né? Vamos mandar para o escambau o negócio. Agora, a fatologia, final da 4ª linha. Os autoencapsulamentos cerebelares e os autoencapsulamentos mental-somáticos. Qual a diferença entre eles? Especificamente quanto aos sintomas e manifestações. Não, aí tem que ver mais, no meu caso aí, o meu amigo tem que examinar o processo das manifestações da pessoa. Ela, por exemplo, é mais operária, ela é mais manual, ela é mais do artesão, ela é mais cerebelar, ela é mais do sistema nervoso neurovegetativo, ou ela é pensadora, mental somática, intelectual, polímata. Então aí dá a diferença entre os 2 hemisférios cerebrais e o cerebelo. Agora, uma é da miologia ou da psicomotricidade. A outra é do pensamento, é da elucubração, é da abstração mais profunda. Outra coisa, uma é dominada pelos neurônios, a outra é dominada pelas células dos músculos. Quer dizer, as células musculares da miologia. Então, por aí a gente vai ver que tem diferença. Agora, ó, a primeira coisa que tem que ver são as manifestações da vida da pessoa. Como é que é a conduta dela, a situação que ela tem nesse sentido. Outra pergunta. Entrei no 4º mês da prática da TENEPS e com ela se tornando mais firmes. Tenho percebido que algumas vezes acaba antes de 50 minutos, por volta de 40 a 45 minutos. Procuro ficar até terminar o tempo certo, mas geralmente eu sinto que cessou as transmissões de energias. Poderia aprofundar mais essa questão do tempo na TENEPS? Não, isso aí é por causa do seu processo de desenvolvimento. Eles, às vezes, não querem forçar a coisa por causa do seu sistema nervoso central. São os 2 hemisférios cerebrais. Tem pessoa que, às vezes, tem que parar, porque eles veem que aquilo pode causar algum problema na manifestação neurológica central, do sistema nervoso central.
que é o SNC, como nós chamamos. De modo que, no caso aí, é o desenvolvimento seu. Com o passar do tempo, isso pode ocorrer, mas você vai se sentir bem. Pode acabar mais cedo, mas, em compensação, o esforço e o resultado foi maior. Agora, com o passar do tempo, isso pode, a tendência é aumentar. E o processo de fator tempo fica secundário. Não interessa mais os 50 minutos. A tendência é o seguinte: em 20 anos, uma pessoa que pratica o TENEPS, ela faz TENEPS praticamente toda hora, em qualquer parte, 24 horas por dia, o ano inteiro. Então aí a coisa muda de figura. Por sinal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa noite eu trabalhei demais aí. Para mim, nesse curso que estão dando aí, que tem muita gente, tem gente aí da turma do Leonardo, né? Tem? Eu não sei. Aí era o caso de perguntar para a turma lá do curso, né? Antes de saber. Mas eu tive que trabalhar, e é essa turma mesmo, é a gente daqui. Porque, vocês sabem, eu sou aquele negócio, pisou na cauda do vestido da noiva, a noiva grita. Tá entendendo como é que é? Esticou lá. Aqui entrou, você sabe, discernimento, e aqui é a mesma coisa, né? Tudo é um departamento do outro. Eu não sei quem é bairro, quem é a comarca. Não tem qual é o distrito e qual é a cidade. A town. Mas tudo é uma coisa só. Valdo. Sim. Aqui na fatologia, quando você fala vizinhanças incompatíveis, mas ao mesmo tempo você fala o papel da separação física das paredes. Como é que é isso? Sim, eu estou explicando que existe isso. O que você faz com seus biomas? Por que você tem? Por que é, por exemplo, tem umas coisas que são mais do que naturais. Veja lá no discernimento aqueles biomas que tem lá, que são aquelas divisórias. Aquilo lá é para fazer, pode fazer até 3, né? 3 reuniões diferentes. É uma necessidade, porque uma está cuidando de TENEPS, a outra está cuidando de um processo com criança, a outra está cuidando não sei de quê. Então nós precisamos, às vezes, de biombo, de divisória, essa coisa toda. Você entendeu? Você já viu como é que é no discernimento? Que puxa as paredes. São paredes fajutas, né? Artificiais, fajutas. Elas duram um pouco, mas funcionam. Você entendeu o que quer dizer com isso? Então a gente tem que falar o que é que existe, como não existe. Agora, por exemplo, o ideal aqui em Foz, nós temos divisória muito mais séria. Olha como é que é o CAEC. CAEC tem muros, tem concertina, quer dizer concertina, tem guarda armado, 24 horas por dia. Nós precisamos disso. Outra coisa, olha como são as repartições públicas em Foz do Iguaçu. Todas elas têm eletrificação em cima do muro. Nós não temos essa eletrificação, mas a gente tem guarda. Eu acho que nós somos melhores do que essa situação. Outra coisa, aqui há problema de segurança por todo lado. A minha casa também, eu quero te lembrar, eu não sei se você sabe, uma hora eu posso te mostrar, que eu tenho o Big Brother, eu vejo tudo que passa em torno. São só, para começar, 12 câmeras. A gente vê tudo. E olha, ainda não está completo ainda o serviço, que eu vou colocar um, eu estou esperando acabar tudo aqui para colocar aqui em cima, porque assim eu sei quem entrou, quem saiu, como é que é, de tudo. E outra coisa, você sabe que hoje tem câmeras, nós ainda não estamos usando, mas nós vamos usar, que você muda na hora, né? Você faz ela focar no outro lugar, né? Ela mexe. Então, por exemplo, eu posso pôr uma alta aqui que eu vejo até o discernimento. Vejo uma pulga que está entrando na porta do discernimento, lá de casa. E outra coisa, de madrugada. O melhor é que de noite tudo fica claro também. Devido ao infravermelho. Agora, é um absurdo. Quem não teve experiência com isso, como eu que não tive, eu passei uma temporada lá só com surpresa. Por exemplo, uma aranha vai lá, mexe, altera tudo. Às vezes aparece uma teia de aranha, você olha assim, aquele cabo de aço que atravessou. Você vai olhar uma teia de aranha, não tem cabo de aço, não tem nada. Outra coisa, um monte de inseto, um insetinho pequenininho, chega perto da cama, aquilo é um... Agora, você vê os morcegos, você vê quem passa a distância, você examina tudo. Agora, a pessoa não pode estar pondo o dedo no nariz ou fazendo outras posições
deseducadas, não, porque a gente vê tudo. Está entendendo o que é? Isso qualquer hora do dia e da noite. Agora, o que é bom também é que você pode pegar e focar, fazer zoom. Você pode pegar uma específica e colocar ela desse tamanho. Então, isso é um absurdo. Você vê a situação toda, tudo que se passa em torno. Agora, eu só ligo quando eu estou trabalhando, de noite, por exemplo, essa noite eu trabalhei quase 6 horas. Eu só ligo quando tem interesse. Porque eu não posso estar divergindo ou diversificando a minha atenção, dividindo com as coisas lá fora. Eu tenho que concentrar naquilo que eu faço, porque senão não vai, né? Não rende o trabalho na digitação e outras coisas. Mas então isso tudo nós temos que levar em consideração, né? Agora aqui outra coisa. Uma amiga me perguntou e não soube responder. A sua resposta seria inclusive para mim também. Primeiro, ela quer saber por que é tão importante para o senhor que as pessoas escrevam um livro. A primeira coisa, o livro é a única coisa que fica depois de você aqui mais durável. Nenhuma obra que você fizer vai ficar com a mesma expressão. Porque com o passar do tempo, por exemplo, igual aquele cara que eu encontrei quando falava do corpo, eu falei assim, eu errei. Eu perguntei para ele, o que você deixou nessa vida? Eu deixei uma igreja, ela é célebre. Mas eu agora quero combater a igreja, não tem jeito. Eu vou escrever um livro agora na próxima. Isso é o cara que chegou para mim. Isso foi lá no Rio que aconteceu, já faz alguns anos. Agora veja, realmente a igreja dele, eu depois vi o que é. É uma igreja célebre. Ele foi um dos que, possivelmente deve ter sido o cara mesmo, né? O arquiteto básico, aquela coisa toda. Tudo indica que foi. Ele não é muito conhecido, o nome não é coisa assim grande não, mas existiu. Agora aqui, de modo que escrever um livro é uma coisa muito séria. Eu acho, por exemplo, que na vida humana, o objeto mais sério que existe é o cérebro humano. Em segundo lugar, fora do corpo da pessoa, é o livro. Me arranja aí um objeto que seja mais importante que o livro. Porque ele faz você seguir a sua ideia, seu exemplo, a sua filosofia, segue através dele. Se você escreve um livro adequado, é muito melhor. Filho muda. Você já pensou que você pode ter tido 10 filhos, é a mesma pessoa com um nome diferente? O que adiantou? Outra coisa, às vezes o cara está com toxicomania até hoje. Quer dizer, não resolvia muito. Tem que fazer força, porque o negócio é com ele. Agora, o livro não, o livro é um negócio seu. Você está entendendo? É um filho que está mais assim, domesticado. É mais sério. Você pode influir mais, né? Agora, numa pessoa, você não pode influir, você não pode escrever, sabe? A segunda, a erudição, porque é importante do outro lado da vida. A erudição é o seguinte, você só deixa essa vida através da erudição da realidade do cosmos. Se você não entender o que tem nessa dimensão, você nunca vai sair disso aqui. Você vai ser bicho, animal, homem, o tempo todo. A gente só sai daqui depois que dominou tudo, que você fica sabendo tudo. Então a erudição ainda é pouco. Coloca coisa nisso, é a polimatia, é a sabedoria integral de tudo. Então, por exemplo, todo mundo aqui precisa de passar por todas as linhas de conhecimento úteis. Se não passaram antes, vai ter que passar na frente. A terceira, ser mais culto vai mudar algo na sua vida extrafísica? Mas a pergunta um pouco cretina é essa. É lógico, uma pessoa que sabe mais sempre vai mudar tudo a favor. Quanto maior cognição, isso chama autocogniciologia, tá certo? É bom você ver uma série aí, olha esse DVD, o DVD com 1000 verbetes, tudo que diz sobre autocogniciologia ou cognição. Isso aí vai clarear mais a situação. A quarta, por que nenhuma religião se importa em pedir que as pessoas se instruam mais? A religião é o seguinte, é um negócio que você começou com isso quando você era Cro-Magnon ou Neandertal. Chega, a gente ainda não está saturada de besteira em cima de você, de dogma que o povo vem, catequiza e doutrina e manda de uma maneira demagógica na sua cabeça? Chega, basta, it's enough. Deixa para quem quiser, aqueles que estão começando agora. É aquele que foi raposa há pouco tempo, que está virando gente, que eu chamo de consciência. Esse precisa de religião. Mas agora, essa turma toda aí, vocês, por exemplo, vocês, olha só. Isso aqui é
uma demonstração esplêndida do que a humanidade criou. São as melhores coisas que existem. Não existe outra. Agora, perdoe as perguntas, mas somos leigos e estamos caminhando junto, eu e ela, na Conscienciologia. Olha, você está ótimo, as perguntas foram muito adequadas e inteligentes. Uma outra coisa, quando a gente não sabe das coisas, a gente pergunta. Eu vivo perguntando, inclusive para amparador, para evoluciólogo, quem chega na minha frente. Eu acho que até eles me evitam, porque sabe que chegou perto de mim vai ter questão. Então eu sou pior do que aquela criança que é recém-nascido e está começando a falar, pergunta tudo. Mas por que isso? Por que esse brinco? Por que nos dois? Por que esse negócio? Por que seu cabelo está assim? Por que desse tamanho? Por que isso? Outra coisa, eu perguntava para minha irmã, por que a pessoa tem nariz? Quer dizer, umas questões horríveis, né? Ninguém gostava muito de ficar perto de mim a hora que eu conversar com a minha artilharia, a minha metralhadora de perguntas. Ô Tiago, você quer falar? Faz favor, você é o homem das perguntas, eu sei. Você conhece o Tiago, né? Sabe quem é? Aí está perto de você. Isso é uma fera. Mas fala, uma fera. A proexpensenidade é o seguinte, é o problema da pessoa, ela raciocinar dentro da programação existencial dela. Então, por exemplo, tem pessoas que não sabem que existe uma programação. Outras já sabem. Outras já sabem, mas não pensam nisso. Elas tiram o corpo fora. Agora, existem aquelas que já têm o proexpensene, já visita muito o micro-universo consciencial dessa pessoa. Então, por exemplo, todos esses que estão fazendo esse curso que está vendo aí, você está entendendo? Que é o balanço carnavalesco da Proex. Entende? Você já viu, né? O balanço proexológico é o balanço, né? Na rua. Esse aqui é o balanço. Essas pessoas já pensam no proexpensene. É isso aí que nós estamos falando, a proexialidade. Entende? Agora, elas são proexistas? São proexólogos? O que é que elas são? Elas estão começando. A maioria aí é proexista, ainda não é proexólogo. Está mais ou menos claro? É o jeito. Programação existencial. Proex. Nós precisamos disso, seriamente. Valdo. Sim. Na Fatologia, na página 7, no final, as dificuldades das interfusões conscienciais. Você poderia falar um pouquinho? As dificuldades das interfusões. Isso aí é muito fácil você ver. O Urubu observa o número estatístico dos divórcios que existe por toda parte. Isso mostra que não houve interfusão mental somática da situação e consciencial. Divórcio. Agora veja, o divórcio é uma bênção. Ele é necessário. Nós não podemos fugir dele. Mas o aumento dos divórcios mostra que não tem interfusão. A interfusão consciencial é das coisas mais difíceis que tem. Agora, quem é que tem mais interfusão consciencial? Qualquer um de nós aqui, ó. Quem é? É aquele que consegue conviver com o amparador durante muito tempo. A maior interfusão consciencial que existe, ou fusão interconsciencial, é entre o amparador e o amparando. Não é entre a dupla evolutiva. Porque há um problema de trabalho muito maior. Outra coisa, não é entre a consciência comunicante e o médium psicofônico também, não. O problema todo é da TENEPS. A TENEPS é que mostra mais isso do que qualquer outra coisa. Porque são muitos anos, todo dia, horário marcado. É um compromisso permanente, grande, prolongado. Você entendeu a diferença? Como é que é? Então, essas dificuldades, elas existem. Agora, nós não podemos estar exigindo mesmo interfusão entre as pessoas. Há uma disparidade muito enorme, muito grande, entre as experiências das consciências, não é isso? Do ponto de vista evolutivo. Então, isso estabelece um gap. Há um espaço muito grande, às vezes abismal, entre uma pessoa e outra. As tendências, a intenção, a índole, você está entendendo? Então isso muda. Agora,
Uma coisa séria, se uma pessoa quiser fazer um estudo sobre interfusão, é ver o megapensene de cada pessoa. Olha primeiro qual é o megapensene disso, desse. Você vai ver que as disparidades às vezes são enormes. Não dá para fazer uma fusão. Não dá para fazer uma interação mais íntima. A interfusão que nós estamos falando, você sabe que não existe esse processo de você juntar duas consciências, do jeito que tem aquelas hipóteses do orientalismo, etc., que no fim a pessoa, ela some no meio dos outros. Isso é bobagem, não existe isso. A individualização, ela é permanente, ela é eterna, e sempre vai existir. Para mim, a bactéria já é individualizada. E vai ser assim para sempre. Agora, a interfusão que nós estamos falando é interação entre as tendências da consciência, dentro do processo evolutivo, um ajudando o outro. A interfusão é muito séria, essa interação na questão da duplologia. Isso em um grupo familiar, quando há um... Não, familiar ainda é pequeno. O negócio é a briga de dois, é a querela, é a rusga de dois. O processo é marido e mulher. É aí que a coisa é mais séria. Família já é secundária, porque já diverge a situação, já tem o segundo, terceiro, quarto, 10º escalão. Você entendeu a diferença? Mas eu digo a família a primeira, o núcleo. Pois é, o núcleo familiar, isso é pequenininho. Por exemplo, você não fica pensando que a mãe tem uma interatividade enorme com o feto. Não, isso varia infinito, nem sempre. Você está entendendo? E outra coisa, tem uma diferença enorme. Às vezes o feto é superior à mãe em evolução. Isso tudo muda. Entende? Aí está o negócio, Davi contra Golias. A situação é precária. Mas geralmente assim ajuda muito a mãe. Agora a mãe, por exemplo, que não se afiniza demais com aquilo que está chegando, aí é que vem, pode chegar até a eclâmpsia, que é a intoxicação total do processo da gestação e do parto. Está claro? Professor? Eu queria só complementar e entender quando o senhor comentou assim que com o passar do tempo o tenepsista ele é tenepsista 24 horas. Mesmo nesse momento ele tem que parar aquela 1 hora e dedicar no quarto fechado ou ele não precisa mais fazer isso? Eu já não paro há muitos anos. Eu trabalho o tempo todo. Por exemplo, essa noite eu fiquei lá 6 horas trabalhando, eu não sei, eu acho que a metade foi de trabalho, a outra metade foi parte intelectual minha sabe, na workstation. Tá. Então a gente pode estar com uma atividade paralela e ao mesmo tempo estar com a atenção dividida o tempo todo. Isso é inevitável o tempo todo. Tá. A atividade paralela sempre vai existir. Se começou a fazer TENEPS, ela já existe, acabou. E é para o resto da vida. Agora, vale a pena. Agora, outra coisa. Com o passar do tempo, o estudo ajuda demais o seu processo mental somático. Sua memória, por exemplo. Se acostuma. A TENEPS, ela exige uma auto-organização violenta da pessoa. O povo ainda não entendeu bem isso. Muita gente não aguenta. Já teve um cara que chegou para mim, não, eu deixei a TENEPS porque eu não estava aguentando. Eu não suporto nada que me arranje horário, com isso. A pessoa falando para mim, deixa para a próxima vida. A gente se encontra pelas quebradas da evolução. Quer dizer, processo de horário. Uma pessoa que não gosta de pontualidade, existe isso, né? Pessoa que não gosta de organização. Não, eu sou uma pessoa criativa. Eu não posso ter grilhões nas minhas pernas. Eu comecei a rir, falei, não, você tem razão, te respeito muito o seu ponto de vista e tal. E tem gente também que acha que vai levar para TENEPS, entre aspas, né? Quer dizer, que ele não está, ele tem só aquele horário para fazer. Agora, essa pessoa lá, um homem, ele começou aquilo, tinha uns 38 anos. Ele começou aquilo por quê? Queria aparecer, porque vários amigos dele começaram a fazer, ele também entrou. Mas aí ele viu que não dava. Aquele negócio todo dia, toda hora, aquilo lá, não é fácil. Uma interrupção da TENEPS e a retomada dela, ela pode já, mesmo sendo uma retomada por um fato justificável, porque tem que ser um fato muito sério para se parar uma TENEPS. Mas a retomada, ela pode ser retomada já com um grande arranque? Se a pessoa retoma em... Pode, porque a pessoa às vezes quebrou a cara, vem toda cheia de esparadrapo, você está entendendo? Ela leva a coisa séria.
leva um esbregue violento de si própria. Você sabe que os melhores esbregues que a gente tem é aquele feito pela gente mesmo. Né? E mesmo porque e a TENEPS tem disso. Olha, essa semana passada eu tive uma pessoa aí que está voltando para a TENEPS com isso. E eu falei, ó, pela sua aura, a situação, você vai voltar com a corda toda. Você vai recuperar isso tudo em pouco tempo. Certo. Agora, mais de 3 anos sem TENEPS. Parou a pessoa. Ficar sob o ataque, né? Sob o ataque extrafísico. Quando a pessoa para a TENEPS e aí não, às vezes tem, mas às vezes não tem. Às vezes não tem nada, né? Às vezes nem isso tem. Quer dizer, a pessoa está tão desprezada que nem os assediadores não estão. Existe isso tudo. Quer dizer, ela é inútil. Ela foi mandada para o lixo. É o lixão. Está acabando com a pessoa, né? Agora, são esses que eu chamo de Garibaldo. De quê? Garibaldo. Gari, com balde. Esse é o Garibaldo, quer dizer, está no balde. Ele é entende? É o gari do balde. Ou ele é o lixo que está no balde. Pois é. Tá. Agora, bom, se a pessoa está under ataque, que é uma situação que é plausível também, não é isso? Não, isso faz parte. Faz parte, ela tem que ter... Outra coisa também, uma pessoa que tem 6 meses, coragem, não aconteceu nada com ela. E depois, às vezes, tem casos que depois também não acontece. Então a pessoa está 1 ano, não aconteceu nada com ela. Essa, então, é vegetal. Essa já não é mais casca grossa, já virou vegetal há muito tempo. Existe isso tudo. Por isso que a TENEPS é muito boa, porque ela faz a aferição da realidade assistencial e multidimensional da pessoa. Você entendeu, né? A lógica, olha a lógica, tudo é baseado em fatos. Também é infinito. Como é que é? E tudo varia, é infinito, né? Tem que tudo varia, depende da pessoa, a situação, como é que é, o período da vida dela, quais são os interesses dela atuais. Uma coisa muito séria que influi na TENEPS é a profissão. E se ela errou mais, se ela acertou mais também durante a vida? Você já pensou, um cara trabalha como policial e pratica TENEPS? Não é fácil. Não é fácil. A gente tem alguns colegas assim, né? O cara é da escola de samba, é daqueles que fazem as alegorias. Ele quer praticar TENEPS. Tem mulato dançando, como é que faz? Né? Não, já pensou esses dias agora? Como é que foi ontem? Tá certo? Agora aqui, ó, outra pergunta. Tem um irmão com 24 anos que está envolvido com drogas, maconha, desde os 15 anos. O mesmo está afastando-se da família e colocando em risco seu casamento. De que forma posso ajudá-lo, já que o meu reside em São Paulo e eu em Curitiba? Qual a primeira providência que podemos tomar? Olha, num caso desse, só existe uma saída para mim de cara, assim. Você tem que arranjar seu irmão, internar no local adequado, pelo menos 1 ano, e acompanhar a situação para ele, porque ele vai entrar em crise de abstinência, ele precisa de assistência. Agora, num ano, ainda não é tudo, não. Num ano, então, você vai lá e vê se ele já está na hora de sair de lá para ter uma vida por ele. É preciso examinar quais as reações da síndrome de abstinência que ele esteja. Agora, ó, essa idade dele é típica do processo, com 9 anos pela frente é difícil e não tem jeito. E outra coisa, ele nunca mais pode chegar perto de qualquer tóxico. Deve evitar até café. Pensa bem nisso. Professor, constantemente você responde essa questão do internado... Do hospital, ou de um local adequado. Agora... Sempre tem, hoje já tem muitos no Brasil. É uma coisa assim dificílimo, o doente... Não, o doente não manda nele, doente é doente. Quem manda é quem superintende o processo da saúde. Quem é? Não tem um médico que toma conta, um psiquiatra, um psicólogo? Tem ascendência da família. Por exemplo, ele aqui. Deve ter um pai, alguém, esse aí, ó, o irmão dele, se tiver. Agora a toxicomania é tão comum na sociedade que dificilmente alguém com discernimento consegue controlar o doente e internar. Escuta. Teria outra possibilidade de auxílio que não seja essa questão que você sempre responde? Não existe, eu não vou tapiar os outros, eu tenho que falar aquilo que eu penso. O resto tudo é paliativo, é tapiação. Eu não vou tapiar os outros aqui, eu tenho que falar a realidade. Então, por exemplo, o irmão vai tentar isso, se não conseguir, deixa para lá. O que vai acontecer? O irmão vai morrer mais cedo. Do jeito que está aí, ó, não vai demorar muito. Com 24 anos, nem o cérebro dele não está constituído. Com 9 anos de maconha, do jeito que eu estou falando, é Deus uns 15. A cabeça dele não é a mesma.
Você está entendendo? Já não é mais a mesma coisa. Ele é um sempre vegetal. Se não cuidar disso agora, acabou. Vai acontecer alguma coisa, vai virar um Palerma, poia. Tem um monte de nome que o povo usa para isso. Você está entendendo? É terrível isso aí. Mas é a realidade. Agora, eu vou tapear os outros? Eu tenho que falar a realidade. Outra coisa, eu não conheço a pessoa, não estou falando quem é. Eu posso falar a coisa toda clara, porque ninguém vai especificar e individualizar quem é. Eu não posso, se a pessoa estivesse aqui, eu não posso falar isso que eu falo. Por isso que é uma bênção aqui o processo do online, que eu não falo o nome das pessoas. É só quando precisa muito ou quando é bom em favor da pessoa. Eu não posso falar contra. Você entendeu aí como é que é? Agora, o processo de internação, não existe outra saída. Eu te pergunto, me dê uma saída. Arranja com os médicos, gente que você conheça, especialista da área, se tem alguma solução melhor. Se tiver, manda para mim. Eu estou no máximo que eu conheço de tudo isso. Agora, ó, eu trabalho com isso faz meio século. Né? Eu nunca tomei nem café. Eu evito. Agora, já fiz experiência de estudo aí. Eu sei como é que é. A primeira experiência que eu fiz de tox na minha vida foi fumando talo de chuchu, que os meninos exigiam. Ou você toma, ou senão a gente acaba com você. Tinha 6, então lá fui eu experimentar a fumar talo de chuchu. Esse era que é o cigarro da minha infância. Quer dizer, uma vergonha. Cuspi tudo na cara deles lá, deixei o negócio. Não. Tóxico é tóxico. Maior assediador intrafísico que tem atualmente é a toxicomania. Igual o pior, é o crack, que é a cocaína que faz a pessoa entrar na dependência bioquímica em 3 dias. Isso é horrível. É o pior que tem. Agora é duro, na hora que você vê que eles prendem aqui, às vezes, uma remessa de crack de 500 quilos. Você não acha uma coisa de doido isso? Já pensou? 500 quilos de crack. Quantas consciências aí inutilizadas para o resto da vida vão morrer mais cedo? 500 quilos de crack. É uma loucura você pensar uma coisa dessa. Então veja, a baratosfera está se manifestando aqui de uma maneira evidente, ostensiva. E outra coisa, rindo na cara da gente. Essa é a realidade. E outra coisa, eles agora querem desdramatizar e descriminalizar a maconha. Inclusive, Fernando Henrique está falando nisso. Saia e durma com um barulho desse. Eles não leram nada sobre a Holanda, o que é que se fizeram na Holanda e o que é que aconteceu. Nós estamos perdidos. Se discriminar aqui, numa área de fronteira, igual Foz, como é que vai ser aqui Foz? Eu tenho pena da turma que trabalha na área da saúde. Vai ser uma loucura isso aí. Guerra civil aqui, por causa de tóxico. Pergunta sobre a Proexis. O público-alvo da Proexis, ele geralmente, o maior público-alvo da Proexis, geralmente tem relação direta com a autocorreção da pessoa, com os resgates que ela tem que fazer? Sempre tem. Tudo que você faz em favor dos outros é porque você já fez mal, você está retribuindo. Em tese, nesse nível evolutivo nosso é esse. Pode ser que daqui 100, 200, 500 anos a gente melhore. Você vai ser evoluciólogo e a coisa já melhorou. Mas por enquanto a gente está ressarcindo, está pagando. Ainda tem a dívida. Você entendeu? O caminho é esse. Pode falar. Professor, é o seguinte, aqui na fatologia, na 4ª linha, passando para a 2ª página, eu queria que você me explicasse a diferença entre os autoencapsulamentos cerebelares e os mentais somáticos. O que é? Aqui os autoencapsulamentos mentais somáticos? E os cerebelares? É a diferença. Pois é, mas isso é que eu estava falando aqui antes. Eu toquei nesse assunto já. O problema é o seguinte, cerebelar é aquilo que diz respeito ao processo da psicomotricidade. Então, por exemplo, a pessoa mais artesanal, que ela elabora muita coisa, ela é criativa, mas de um ponto de vista físico. E tem o outro que é mais pensador, é mais filósofo, é mais profundo, é erudito. Outra coisa, esse outro pensa mais, o outro age mais. Então, o cerebelar diz respeito à miologia.
Então, é o cerebelo, a psicomotricidade, é movimento, é ação, trabalho, quase sempre manual, etc., tipo operário, etc., serviço braçal. Então, esse é um holopensene diferente do outro que é intelectual. Você fala que... Agora, o intelectual, ele pode ter uma série de aparelhos, de instrumento, de objeto, tudo isso, mas não é a mesma coisa do artesanato. Não entendi. É porque você, quando você fala do autoencapsulamento, quer dizer, a pessoa naquele trabalho já se autoencapsula num holopensene, é isso que você quer dizer? É isso. Tá. Ela já está encapsulada com a miologia. Agora, outra coisa, artesão todo mundo é. O intelectual também é um artesão, só que tem que ele é mental somático. O outro é um artesão, mas ele não, é mais psicossomático e somático. Aí a coisa muda de figura. Eu queria entender mais uma coisa sobre a questão do encapsulamento. O que define o encapsulamento? É a intenção da pessoa? Por Não, exemplo? o que define o encapsulamento é a autodefesa que a pessoa está. Ela está dentro de uma bolha de autodefesa. Isso é encapsulamento. Sim, mas, por exemplo, quando você encapsula uma pessoa... A pessoa sente, ela vê, ela vivencia o próprio processo. Não precisa perguntar. Mas, por exemplo, uma pessoa pode encapsular outra, certo? Pode. E dependendo da intenção dela, ela pode bloquear até a presença Pode fazer tudo. Os assediadores assediadores bloqueiam as pessoas. A possessão é feita assim. Então depende, no caso, da própria intenção que a pessoa faz o encapsulamento da Sempre outra. tem as intenções em tudo. Tá. Na questão do encapsulamento é o predomínio, é lógico, como as outras coisas todas. A intenção é que manda. A qualidade da intenção, não é isso? Certo. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Não. É você? Está desligado. É você. O senhor falou rapidamente no começo ali da tertúlia sobre algumas experiências que o senhor teve essa noite e que poderia ter alguma relação com o curso Balanço Existencial. Tem gente aí do balanço que precisa de assistência. Deve ter gente nova. Eu vou perguntar depois para o Loche. Agora veja, todo quanto é curso que tem aqui, eu fico sabendo o nível através do meu trabalho de madrugada. Primeiro, segundo dia, a gente vê aqueles que são mais assentados e menor. Agora, quando o negócio é grande demais, é 2, 3 dias antes de começar o curso, o povo chegar aqui. Esse aí foi depois que o povo chegou. Então, é gente já assentada e menor número, não é tanto. Mas mesmo assim, o trabalho essa noite vai valer. Agora, eu vejo, quando é o caso assim, que é depois, quase sempre são conceneres, não são mega assediadores, não. É gente mesmo, às vezes é parente que morreu, que está em casa, que acompanha a pessoa, que está dando problema para ela. É gente que está atrás da energia. Não é o grupo, é cada pessoa. É um por um, é cabeça a cabeça. Você está entendendo? É um por um. Consciência, consinha. Essas coisas sempre tem aqui. E quais foram as maiores dificuldades que o senhor teria identificado dentro do grupo? Não, isso aí eu não vi nada assim excepcional, grande. Eu vi só que foi um número expressivo. Mas é que aí tem muita gente, né? São 125 alunos, isso é normal. Isso é normal. E às vezes tem 19 alunos e o negócio eu trabalho um montão. Que às vezes tem 4 que são do AVA. Como é que faz? Você sabe o que é o AVA? Sei. Então tá. Você está ótimo, avant-garde. Professor, aqui. Sim. Aqui. Não. Professor, eu queria saber sobre a diversificação holopensênica, a questão da cultura. A cultura, ela é uma diversificação holopensênica, não é? Mas agora preciso ver a qualidade. A cultura e cultura. Sim. Entende? Vamos com calma. Precisa examinar o que a gente está chamando de cultura. Cultura é a palavra onde? Guarda-chuva. Tá, mas então, delimitando melhor essa questão de cultura, vamos falar das culturas de países. Aqui, ó. Culturologia, a cultura da holopensenidade autoconsciente. Essa aí é uma das que eu estou falando aqui. Olha lá, na argumentologia, página 8. Sim. Agora, aqui na fatologia, o senhor coloca o seguinte, na segunda linha, o papel da separação física das paredes. Eu correlacionei com o papel da cultura, que a cultura, ela... Também ela faz é um tipo de parede, é um bioma que você criou. Isso, e ela não é... Não, e o problema, ela dá a liderança, ela dá o processo da liderança e do liderado, o líder e o liderado, é a cultura que faz isso. Você está entendendo? Sim. Que é o problema da manipulação.
É isso que eu queria entender melhor, a questão de o quanto que a cultura ela é mais negativa do que positiva. Não, isso aí não é. São as consciências que são negativas. A cultura não. Mas as consciências a cultura é sempre positiva. Só não é porque as pessoas são mal intencionadas. Então, por exemplo, a cultura da máfia não é boa. No entanto, às vezes o cara é um erudito na mafiologia. Lá na Rússia tem gente que é erudita em mafiologia. Que você sabe que essa máfia, ou a mafia, como diz lá o Arlindo, a mafia, é um processo que lá no fundo mesmo foi criado até na Rússia, não foi bem só na Itália, não. O negócio é mais longo, mais profundo. Dizem que tem até filósofo na máfia. Tem, não, e tem. Tem filósofo da máfia, da Cosa Nostra. Muitas da Camorra. Vezes... nessa frase enfática, a diversificação holopensênica é a realidade crucial para o entendimento mais amplo da evolução da vida intrafísica pessoal e grupal. Vida esta, antes de tudo, energética consciencial. Então veja, para você estudar a diversificação holopensênica, você não pode esquecer nunca do N, da energia. Que é essa que está movimentando tudo, é o que faz a ação. Então o problema é energético mesmo. É esse entendimento mais amplo olha, pega o que é que você está encasquetada, olha o que é e fala o que é para a gente analisar. A diversificação holopensênica, ela pode ser não só positiva, ela é neutra, ela pode ser positiva ou pode negativa. Ser tudo, pode ser tudo. Onde tem consciência pode ser tudo. Ela é multivariegada, multifacetada. Entendeu? Atende tudo, é super variável. É que nessa frase enfática, pelo menos o que eu estou falando é que não tem jeito de você fugir disso. Tudo você tem que olhar a energia. Por quê? Nós estamos falando de uma realidade mais nossa, humana. Quem domina a energia, domina essa dimensão. Quem não domina, é escravo dela. Entende? Animais, escravos de Jó, acordem. Vocês são escravos da energia? Essa é aquela minha conversa que eu falava nos meus cursos iniciais lá do Instituto. Quem é que aqui que é escravo das energias? Que tal o 13 de maio para todo mundo? Entendeu? Que tal o estado vibracional para libertar você? Independência ou de soma? Entendendo? Esse é o caminho. Então, o problema da energia é muito sério. Pondera sobre isso que você vai entender. Agora, na questão holopensênica, o N aí funciona demais para toda consciência, toda pessoa, a parte humana, intrafísica, essa dimensão, vigília física ordinária. A energia que comanda. Dentro da sinonimologia, aqui tem diversificação ambiental, diversificação atmosférica, e eu pensei, talvez seja pequeno até pensar isso, porque a diversificação cultural já está dentro, talvez, do ambiental. Está tudo dentro disso, né? É o problema, é mais sério. E a cultural envolve o mental soma, com as coisas todas. Mas talvez dentro da fatologia, as barreiras culturais. Você não sei se você percebeu, eu não coloquei 10 itens em cada um, porque tem tanta coisa que eu não quis colocar. Olha lá, eu coloquei na sinonimologia 5, na antonimologia 3, só. Para deixar isso aí que está acontecendo com você pensar, ver o que você quer. Agora, isso tudo aí pode ser aumentado demais. Eu percebi que aqui estava mais amplo, porque ambiental é muito amplo. Agora, esse verbete, eu já tinha parado com ele, porque ele tem 8 máximas. Entende? Tem 42 logias, 42 sessões. Ele já está explicitando bem certas situações. E outra coisa, você olha aqui, o que ele tem mais é a pensenologia, porque é o holopensene. Aí, o holopensene, a pensenologia é enorme. Agora, no detalhismo, tem 20 itens. É bom você examinar no detalhismo, se você entendeu tudo, como é que é, se está de acordo e tal. Agora, examina depois também a caracterologia, porque essa aí mostra a parte da energia. Você leu aqui a caracterologia, página 8. Lê lá, os 4 itens tem lá, 4 tópicos. Bom. É você? A página 7, a primeira linha da página 7, o
os autoencapsulamentos mentais somáticos. Sim, é isso que nós estávamos falando ali. É do mental soma. Mas o que tem? Autoencapsulamento. Encapsulamento mental somático. Então, é aquele, por exemplo, que deixa você só com determinado tipo de pensamento. Você está começando a pensar mal do Valdo. Vem o amparador e fala assim, não pense mal dele. Você vai pensar positivo. Então encapsula você. Acabou o seu pensamento contra o Valdo. A pergunta é a seguinte, se uma autoconcentração mental é autoencapsulamento mental somático? Às vezes é. Ou pensa bem como é que é. Você está refletindo demais. Agora, por exemplo, um autoencapsulamento. Se você começar a raciocinar muito sobre uma determinada teoria, uma hipótese, às vezes você fica totalmente encapsulado com aquilo. Eu, por exemplo, falava sempre com o povo que trabalhava comigo, inclusive da minha família, se eu estiver de mental soma, não me apresenta nada para assinar. Eu não estou preparado para isso. Estou fora, ausente, não estou nessa. Quase sempre é porque estou autoencapsulado. E às vezes eu estou heteroencapsulado, aí é melhor, porque às vezes é um amparador que está fazendo aquilo. Então aí é que eu não quero saber de papel nenhum, documento nenhum para assinar, não quero saber disso. Não é hora para isso. Tudo tem sua hora. É aquele negócio, I am not in the mood. Eu não estou para isso. É o que a minha mãe falava. Eu com as minhas perguntas, a resposta da minha mãe era essa. Meu filho, agora não é para isso. Deixa para a hora certa, mais justa. Nós agora temos que fazer isso aqui. Não posso estar respondendo a você. Não é essa hora. Guarda tudo isso. Qualquer coisa escreva, depois você pergunta. No teu caso, muitas vezes eu te vejo estar bem concentrado lá no nocivo. Ali você está, vamos dizer, com encapsulamento ali, sei lá, porque você está super concentrado. É isso? Mas às vezes a gente está. Totalmente. Isso aí tudo é encapsulamento mental somático. Agora, o encapsulamento mental somático, se ele é cosmoético, é a melhor coisa que pode ter, né? Porque sempre a pessoa vai lucrar alguma coisa, porque vai ter ideias originais, vai ter criatividade nisso aí, positivo. Mas pode falar. Valdo, é a soberania da atividade cerebelar na autobiografia da consciência que faz que, mesmo ela envolvida ou dentro de um ambiente intelectual como esse, ainda assim não tem maior produção. Ela tem uma parte administrativa de operário, isso é natural, mas agora o que eu sempre chamei a atenção, eu era pequeno quando eu falei isso, aí eles me recomendaram, tenha cuidado, eles vão achar que você é elitista, isso aí está errado, é um processo então errado. A gente tem que ver como expõe essas coisas e como é que você vive, mas o problema é o seguinte, com o passar do tempo, eu vim entender com mais calma tudo isso. Então, a primeira coisa, quando você está trabalhando e o seu processo é dedicado primordialmente, ou primeiramente, prioritariamente, ao processo mental somático e o avanço evolutivo pelo mental soma, você tem que lembrar que tem aquela hora que você tem que ser operário. Por exemplo, como é que eu organizaria tudo aquilo que você trabalha hoje, que eu dei a minha biblioteca aí? Se eu fosse só uma pessoa intelectual, eu não ia mexer nunca com a minha parte manual para fazer tudo aquilo. Então, há um problema de operário, mas o predomínio é que manda. A minha vida, eu falei desde o início, falei assim, não, eu quero que predomine na minha vida a mental somática, isso que eu estou chamando de mental somática. Lá eu falava a parte intelectual, e eu não quero ser operário apenas de serviço braçal. O que vai dominar na minha vida é o serviço, o trabalho intelectual, e não o serviço, o trabalho braçal. Agora, eu falei isso bem claro. A hora que eu dei conta no povo que queria que eu mexesse com música, eu falei assim, isso aí para mim é serviço braçal. Não vou mexer com isso. Isso ficar danado a ver, todo mundo era músico. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha irmã, minha tia, o diabo, todo mundo era. E eu fui o primeiro da família que veio e deu conta, você sabe. Naquela ocasião, hoje ainda é assim também em muitos lugares. A hora que falava em música, todo mundo se derretia. Ai, você está entendendo como é que é? Arte, ai. E eu, um bananal de banana nanica, aquela que é maior do que as outras. Você está entendendo? Dava para todo mundo. Eles não entendiam aquilo. Aí,
chegou o Zezé Palestina, que é aquele que eu falava dele, chegou para mim e falou assim: meu filho, você não pode falar essas coisas não, você faça isso que você está certo. Eu sou assim dentro daquilo que eu posso, mas você não pode falar, porque você, com isso, você está desancando, você está acabando, você está... Ele gostava de usar certas palavras, tipo desancar, sabe? Você está desancando, você está acabando com todo mundo, e o que tem mais aqui é operário nesse mundo. Isso é ele para mim, de modo que você tem que ter isso que eu chamo hoje de desconfiômetro. Eu aprendi a ter o desconfiômetro, mas veja, o meu processo foi só de estudo, eu nunca fui fazer outras coisas, eu tinha chance para aquilo tudo. Então, a hora que você define uma coisa dessa, você cria um holopensene favorável a isso. Os amparadores que vêm já são tipo polímatas, você está entendendo? Eruditos, já não está cheio de operário querendo mexer com você. Isso tudo é importante. Sim, então na sua história de vida a gente vê desde o início que precocemente você tomou essa decisão e levou isso à frente durante toda a vida. Isso aí foi influência da monja. Perfeito. Ela que deu inspiração para essas coisas todas. Certo, ela deu inspiração. Porque eu era muito pequeno. Se eu tivesse entrado naquilo... Olha, foram 3 tipos de arte que eles quiseram que eu entrasse. O problema da música foi o primeiro, arranjar um instrumento que viram que o meu senso de musicalidade era bom. Um dos melhores tinha lá meu avô que falou. Ele era o chefe da orquestra. Agora, segundo, a hora que eu fui lá, com 10 anos, isso eu já tinha 10 anos, e dirigi a quadrilha no meio da praça, que fizeram um tablado, e depois teve que repetir, até fora da época, que o negócio foi um sucesso, e eu fui o regente do negócio. Então eu falei assim: você vai ser dançarino, você pode ser um ator, você saiu muito bem. Agora, depois teve outra. Eu comecei a ganhar dinheiro através dos desenhos do Gibi Mensal, do Globo Juvenil Mensal. Você vai ser pintor, vai ser artista. Você está fazendo isso, que eu fazia história em quadrinho, desenhava aquele negócio, eles mandavam 10 mil reais, né, cada vez. Que era o máximo, na época, uma loucura, uma fortuna. São 3 coisas que eu escapei da minha infância até os 12 anos. Entendeu? Agora, por exemplo, aquilo que você tem lá embaixo, lá no Gibi Mensal, Globo Juvenil Mensal, com o meu nome, eu tinha naquela ocasião, parece que era 14 anos. Eu ainda estava ganhando dinheiro até aquela época. Aí isso começou antes. Porque eu fazia aquilo quando eu estava ainda em Monte Carmelo, eu tinha 12 anos quando eu saí de lá. Aquilo foi depois. Aquilo é da época, eu tinha o internato. Eu fazia aquilo já mandando para lá de Uberaba, mas o endereço em Monte Carmelo, você está entendendo? Agora, você, provavelmente, essa decisão na sua vida que determinou a tua, vamos dizer, a qualidade da tua produção intelectual. Não, e outra coisa, eu defini minhas coisas. Aos 14 anos, então, eu já tinha tudo já arrumado. Ok, e essa produção intelectual, ela é diversificada, mas ela tem um norte, uma direção mais específica na produção de livros, de textos. Quer dizer, você já produziu intelectualmente uma série de coisas, mas os textos são que marcam. E outra coisa, eu nunca liguei pelo negócio de número. Nem número de páginas, nem número de livros. O que me interessa é a qualificação de acordo com o momento evolutivo, aquilo que pode ajudar mais. Então assim, o que eu quero perguntar... É isso, por exemplo, que o Chico Xavier não entendeu nada. Eu tentei explicar isso para ele, não adiantava, porque na religião é outra coisa. Eles querem saber de número, quer saber de vantagem, quer ganhar do outro. Há uma competição. Eu nunca pensei assim. Então, agora o que eu pergunto é assim, essa efetividade, vamos dizer, na produção intelectual, está relacionada a sua holobiografia também de produção intelectual em muitas vidas? Está me entendendo qual é a dúvida? Não, mas não é só isso não. Nos 214 anos também. Que eu pensei demais como é que eu seria. Sabe o que eu pensava lá na questão do Zéfiro? Eu falava para mim assim: o que eu tenho que ser? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que sentir? Então eu começava a pensar isso o tempo todo. Agora, durante anos, eu pensei essas coisas. Agora, quem me deu orientação para isso foi o transmentor. Então, deixa eu só Ele falou para mim: pense agora o que você quer pensar lá. Sinta agora aquilo que você vai sentir lá. Comece a assistir aquilo que você quer assistir lá. Tudo o processo da interassistencialidade. Então, eu levei tudo para o processo intelectual. Tá, então se você fosse... Você veja o meu negócio com Balzac, os processos de Allan Kardec, observa. Certo. Tudo é. Se você fosse fazer uma comparação, vamos dizer, entre o peso das suas vidas intelectuais e os 214 anos, em que percentual isso ficaria? Não, os 214 anos foi um balanço. Oi? Foi um balanço.
O balanço, não é esse balanço da PROEX, Sim. mas é o balanço das retrovidas. De tudo que você fez. Eu dei um balanço geral, grandão. Então, Agora, outra coisa que eu quero te falar, claro, eu sempre evitei dizer isso. Agora, ultimamente, como você tem me perguntado, eu tenho falado. Você tem que lembrar que nos negócios de 70 anos, dividindo os 35 e começando a execução aos 36, quando eu comecei com 36, eu já tinha $1 milhão. sim. E outra coisa, eu fiz isso em 2 para 3 anos, por causa do meu processo lá do Rio. Sim. Mas eu aprendi que tudo, estudei em vários lugares, fora do Brasil, para chegar, praticamente foi 2 anos e meio, menos de 3 anos, eu fiz aquilo. Ok. Você está entendendo? Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Se, então, a efetividade do teu trabalho e produção intelectual tem relação com as retrovidas intelectuais, a nossa baixa efetividade tem relação com retrovidas muito cerebelares e não predominantemente intelectuais? Eu acho que a maioria aqui tem mais a parte mental somática. Não é a cerebral. Então, o que explica Agora, essa... o mal é um só, é a genética. A pessoa chega e ali, em vez de se entrosar com a paragenética dela, ela acerta tudo com a genética das coisas, então ali entra tudo ali, influi demais em cima dela, a mesologia, ela cai no buraco. Então, você acha que então, isso... ela retroage, ela retrocede. Você acha, então, que esse seria o elemento que basicamente explica a baixa funcionalidade, a baixa efetividade? A minha hipótese é uma só. Uma pessoa, por exemplo, se ela foi aceita no curso intermissivo, é porque a tendência dela é acima da média. Se é acima da média, é mental somático. As pessoas não vão para o curso intermissivo de cara, escolher só operário que fez isso, só artesão manual, de habilidade manual. Outra coisa, quem é que não tem habilidade manual? Lá no fundo todo mundo tem, porque todo mundo já fez. Você já pensou, o Cro-Magnon tinha que ter habilidade. O que é que ele vai mandar? A lança? Como é que vai ser o mamute na frente dele? Olha só, problema de... Isso aqui, ó, das coisas que a gente usa mais. Agora, é aquilo que eu falava no início do Instituto. Falei assim, ó, você usa demais suas mãos. Começa a usar agora neurônio. Tem um troço aqui chamado neurônio. Agora, vê se você tem um do lado ou do outro, pelo menos. Se tem, já dá para pensar. Esquece a mão. Você está entendendo? O problema é esse. Bom, então, em síntese, a sua hipótese é de que é a mesologia que atrapalha, vamos dizer, a uma das efetividade. coisas que embargam, que faz o obstáculo, que travam, é um travão em certas coisas. Agora, ó, por que também a mesologia? Não é só por, sabe, não é bem isso. Mas a mesologia, ela traz uma conotação muito forte do problema da psicossomaticidade. Psicossoma. Escuta, nós estamos na hora, né? Eu vou então só responder aqui 2. Com relação ao encapsulamento, eu vivi uma experiência interessante. Ano passado eu vivenciei um assalto à mão armada com 2 miliantes portando armas na minha cabeça para furtar o estabelecimento onde trabalho. Percebi naquele dia ao acordar que estava com superávit de energia, um excelente dia. Tudo estava com um brilho especial e com um pensamento extremamente positivo. Estava muito feliz. Então, no final do dia, os 2 miliantes chegaram para assaltar e colocar a arma na minha cabeça. Só que eu não estava muito calma. Que eu estava muito calmo e disse, pode ficar calmo que eu vou dar o dinheiro. Resumindo, eles chegaram a guardar as armas e foram embora muito calmo. Por essa experiência, acho que estava encapsulado. Eu acho que não precisa explicar nada, né? Depois dessa bola, mais do que isso, o quê? Dá um tapa na pessoa e fala assim, encapsulada. Não precisa, né? Agora aqui, de acordo com o que eu entendi da sua explicação, a eclâmpsia é uma condição de intoxicação máxima energética entre as energias da gestante e da consciência ressomática. Sim, senhor. Deve haver indicadores a serem observados nesse processo. Quais seriam eles e se podem ser utilizados como um esclarecimento para a gestante com vista ao trabalho profilático para minimizar ou evitar essa patologia, o assédio interconsciencial? O negócio é começar a examinar o problema da gestação meses antes, desde o início, para saber o que é que está se passando com a pessoa. Que essas coisas não ocorrem só no FI. No FI ocorre a intoxicação, mas essa intoxicação não foi criada de um dia para outro. Então é preciso ver quais são as reações da mãe, da gestante, o que é que ela fez nesse período, como é que ela se comportou. Isso tudo aí é que leva para o problema da intoxicação. E tem que examinar ali essas influências. Então o negócio é ver antes, não é no fim, não.
Boa tarde a todos. Nós gostaria de dar alguns recados aqui. Primeiro, sobre o sorteio, nós fizemos, então, 20 sorteios, solicitamos a ajuda de 2 pessoas de fora, foram sorteados 15, então, de fora de Foz, e mais 5 aqui de Foz. Eu gostaria só de chamar o Edson Vilela, que nós ainda não localizamos. Tá, por favor. Então, só gostaria de pedir também a vocês, durante cada experimento, por favor, evitar se locomover, evitar se movimentar, porque todos estão procurando fazer o acoplamento para fazer clarividência, testar suas parapercepções. Então, a gente solicita que fiquem o máximo à vontade possível e quietos durante cada experimento. Sim. Como é que você sentiu? Eu senti uma corrente de energia muito forte na coluna. Eu estou com um problema de coluna e sentindo dores também. Hoje eu amanheci bem por causa do ficar muito tempo sentada. Você já mexeu com algum processo mediúnico, alguma coisa? Eu venho de onde quase a maioria das pessoas vem, né? De centros espíritas e tal, mas eu nunca pratiquei, nunca trabalhei realmente com a mediunidade. Agora, você está usando acupuntura, alguma coisa? Não. Não. Examina isso pela acupuntura. Ok. Tá certo? Uhum. Agora, eu acho que isso aí você vai resolver. Vai com calma. Uhum. Não aumente seu peso. Ok. Tá certo? Tá bom. Uhum. Você tá boa. Tá limpa em cima, não tem nada não. Agora, é muita energia lá pela cima, não sei. Você sentiu a energia que estava aí? Bastante, isso não é bastante. Não. É gente que está te ajudando. Muita. Foi como se eu estivesse sendo levantada isso. É uma tempestade. Tá certo? Ok. Tá obrigada. Aqui o fluxo de energia, o fluxo de energia. Você trabalha com as energias já há algum tempo? Eu estou
fazendo a maratona do EV há 8 meses. Você está bem. Agora, você seria bom trabalhar intelectualmente com as coisas, Luiz, mais intensamente. Você tem laptop? Neto, tem sim, computador. Trabalhe intelectualmente que vai ajudar os seus processos em cima. Isso aí vai ajudar o processo parapsíquico. Agora, eu acho que você está limpo. Você sentiu alguma coisa assim mais diferente, qualquer coisa? Senti o fluxo de energia e a aceleração no cardio chakra. Sim. Mexeu porque a hora que mexe com muita energia, às vezes dá processo de aceleração da cardiopatia. Mas não tem nada não. Você está bom. Tá bom. Senti, mas o caixa chakra atrapalhou um pouco. É o seguinte, você tem que tomar conta das suas emoções. Você está entendendo? O problema é esse. Agora você está limpo, não tem nada bravo. Mas para desenvolver isso, você precisa melhorar suas defesas em matéria de emoção. Você às vezes é um pouco assim, ansiosa, como é que é? Sempre. Tem que dar um jeito nisso. Você entendeu? É por isso que mexe no seu caso de chakra. Isso quando mexe um pouco, seu normal. Agora no seu caso não. No seu caso dispara, vem pela boca, sai pelos poros. Tem que dar um jeito disso. E outra coisa, aparentemente você está tudo tranquila, não tem nada. E outra coisa, as energias estão claras, você não tem bloqueio. Você tem que levar isso mais para frente. Trabalhe suas emoções. Olha bem como é que é isso. O que você está fazendo? Qual o seu interesse atualmente na conscienciologia? Tem alguma linha específica? Na verdade, assim, eu estou encaminhando na docência do IPC, né? Então tá bom. Então esse é o caminho. Docências vão te ajudar. Você está entendendo? Eu percebo que durante a aula sentar. Agora, ó, se tiver que fazer itinerância, faça, porque aí você vai ficar sozinho com o comparador, vai dar mais força para você. Aí você tem que ficar tranquilo, abençoar todo mundo, vai ser a juíza, vai ser a mãe. Isso é muito importante. Está entendendo? Pensa nisso. Seu caso é ideal. Agora, ó, se alimente bem, cuide de você. Por causa da resistência orgânica, você é mais fraquinho dentro de certas coisas. Muito pois é. Não é isso. Você tem que ter, aumente a resistência. Você está entendendo como é que é? Melhorar a imunidade. Porque se você ficar ansiosa, você perde mais energia. Uma pessoa mais tranquila, melhor. Pensa nisso. Mas não tem nada negativo. Você está positivo. Ah, tudo na boa. Parece que as coisas escolhidas dele. Teve alguém que Foi certeza. Alguém daqui não. Senti muito forte, um calor bem forte, uma ativação no Você está bem da história. Tinha uma coisinha muito pouca que saiu na hora, não tem nada, depois fluiu tudo normalmente. Tem uma coisa que eu acho que te ajuda, que você tem um temperamento mais para bom humor. Não é isso? Isso te ajuda. A questão da energia, isso é muito sério. Vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazer, você tem muita energia nesse dia. Doadora. Você participa de alguma coisa de parapsiquismo assim?
Ainda não, mas eu já estudo um pouco e avalio, porque tenho muitas parapercepções. Vamos nisso, é por aí. Você está certo, está no caminho. Só meus olhos começaram a piscar bastante sem parar, foi mais isso. Isso é o seguinte, você tinha bloqueio, você pega as coisas por aí, você esponja, você não sabe fazer desassimilação, você tem que estudar isso mais. Você é menino, moço, tem muita coisa aí, seria bom estudar isso. Tinha bloqueio, a gente tirou, você está entendendo? Mas esponja do jeito que você é, você chega aí amanhã, você vai arranjar alguma coisa. Olha bem como é que é a sua pensionização, o que você está pensando, com quem você está, qual o seu interesse, sua preocupação. Isso é importante, você está entendendo? Ok. Quantos anos você tem? 27. Pois é, está no ponto. Vamos estudar isso. Tá bom, então. Você sentiu alguma coisinha? Como é que foi? Senti um fluxo de energia dos pés à cabeça. Assim. Sentiu? Senti. Tá bom. Tá jóia. O que é que eu tinha falado? Que você limpa. Isso aí prova que você está limpo. O negócio seu agora é escolher o caminho daquilo que você vai fazer. Começa a estudar alguma coisa mais séria. Leva mesmo o negócio a sério. Isso vai te ajudar muito. Você lembra que eu falei lá que você era limpo? Aí, está comprovado, você é limpo. Entendi. Pensa nisso. Valeu. Esquentou alguma coisa em você? Não, eu senti só o cardiochakra. Só o cardiochakra. É. Isso é por causa da sua emoção. Agora, ó, havia bloqueio na sua cabeça. Agora, outra coisa. Se uma pessoa, às vezes, mais fechada, você é mais aberta. Não, mais aberta. Você é mais aberta. Agora, você tem uma vida mental muito forte ou não? Como é que é? Você precisa de ver o que você pensa, suas preocupações, seus interesses. O que é que você se ocupa? O que você faz na vida? Eu trabalho com cães e gatos. Aonde? Animais, cachorros e gatos. Ah, sei.
Então é tipo veterinária? Não sou veterinária. Mas você faz a ajuda do jeito que a minha mulher faz? Agora me conta, você sofre com bicho? Processo emocional? Sim, muito. É isso aí então. Olha isso aí que eu estou falando, essa é a intensidade. O bloqueio pode vir disso. Inclusive... Agora, o bloqueio não vem dos bichos, vem de quem teve contato com eles antes. Entendeu não? Não entendi. Por exemplo, você está mexendo com um bicho, um cão, um cachorro. Aquilo teve uma pessoa que era dono dele. Aquilo ali que reflete em cima do processo dele. Isso aí pode dar bloqueio. Se a pessoa morreu ou qualquer coisa, vem atrás. Inclusive, eu estou fazendo balanço existencial e estou com dúvida na minha ProEx em relação a isso. Pois é. Caminha esse. Agora, ó, você é menina, cheia de vida, faz uma força, liquida com isso. Agora, olha a sua higiene mental, o modo de pensar. É do processo emocional. Entende? O seu caso é típico disso. Agora, você é boa. Só nesse negócio de mexer com bicho, mostra a positividade. Mas mesmo assim, ó, você está com bloqueio. Agora saiu, você está limpinho aí. Se de ver como é que você vai reagir até amanhã, como é que você vai sentir. Porque quando a gente tira o bloqueio, às vezes a pessoa se sente diferente. Isso tudo tem que ver, Entende? Entendo. Obrigada. Eu senti meu olho latejar bastante. E eu senti o fluxo assim, na cabeça. Tem muita sensibilidade nessas coisas, você sabe, né? Você sabe tirar partido disso, né? Você tira proveito disso. Você já sabe. Né? Sim. Você pega tudo. Mas estava limpo, não tenha nada sério. Vamos em frente. Certo. Obrigado. O cardio-chakra atrapalhou um pouco. Eu senti mais agora no final, um pouco quente na região da cabeça. Mas eu senti que o cardio-chakra, nervosismo, atrapalhou um pouco. Agora, a maioria da turma que chega aqui sabe dar um banho de água fria em todo mundo antes de chegar aqui, né, para ver se acalmava. Você está bom, não tem nada de sério. Vamos entrar. O cardio-chakra está na moda. Principalmente para a
coisa? Não senti muita coisa, não. Sim. Conta uma coisa. Você às vezes tem dor de cabeça? Às vezes. Como é que é a sua dor de cabeça? Põe a mão na cabeça. Onde é que você sente? Aqui, assim. Outra coisa. Isso tem alguma relação que ver com seus óculos, os olhos, qualquer coisa? Você já viu, não? Por exemplo, um dia que está de verão, está muito claro. Você tem dor de cabeça a hora que passa do sol demais? Sim. O problema aí você tem que ver isso. É o processo do que vem, claridade, essa coisa. Agora eu senti muito o seu processo ocular. Mexendo na cabeça. Você sabe que o olho está aqui na frente, mas ele vai até no occipital, ele vem um negócio vem para cá. Então tem um trato. Você está entendendo a situação por baixo? Você, o problema aí é esse. Alguma coisa nesse sentido. Isso aí altera um pouco o seu processo das energias. Agora a gente limpou tudo, não tinha nada. Agora não tem nada, mas tinha alguma coisa antes, um pouco. Entende? Agora, isso às vezes perturba você sentir. Não clareia, não abre o caminho para a sensação, para você saber o que está se passando. Entende? Agora, evita quando o negócio for muito claro, por exemplo, talvez arranjar óculos mais escuro. Você tem óculos escuro? Tem. Pois é. Usa isso. Somente agora, a época de verão. Porque o que eu senti aí, tudo diz respeito ao processo oftalmológico. Entendeu? Obrigado. Gente, não tem mais nada. Está tudo limpo. Do quê? O que você está fazendo? Onde é que você está? Agora? É uma experiência enorme. Muita gente que você tratou na vida, né, por aí afora. Agora, é psicóloga em vários idiomas? É isso? Vamos em frente, então. Sentiu as energias? Sim, principalmente na nuca. Muito forte. Mas isso aí não é de assediador, não. É uma senhora que te ajuda. Já viu essa mulher? Não. Ela tem cabelo também comprido, só que tem que ser morena. O cabelo é preto. Entende? Sim. Ela que está te ajudando. Agora, você precisa mesmo, às vezes, de ajuda por causa do seu jeitão. Para psiquismo seu. Você está entendendo? Sim. Ela está te ajudando. Pensa nessa senhora que você vai acabar vendo como é que ela é. Ótimo, que bom saber. Ela não parece ser guia cego, nem assediador, não é nada disso, é gente boa. E ela está te ajudando, bem claro. Agora, eu senti as energias lá pela santa, eu deixei que fluísse a dela. Vocês devem ter sentido a energia tudo aqui, é dela. É dessa consciência. Essa senhora. Ela está te ajudando. O que você está fazendo na vida para merecer isso? O que você faz? Atualmente? Eu sou administradora. Atualmente. Como profissional, eu sou administradora. É. E eu tenho... É muito importante. Você lida? Sim, eu lido com mapeio processos na área administrativa. E eu tenho ajudando muitas pessoas, colocando as pessoas na TENEPS. Como eu não faço TENEPS,
eu venho monitorando isso e organizando esse ajudando. processo. Será que ela deve ter sido algum advogado, qualquer coisa? Eu acho um pouco assim, ela também como parece advogada também. Viu? Isso. É simpática aqui, eu estou sentindo dela. Que bom saber. Será que é alguém da família? Pode se ser, sabe, né? é gente, de qualquer maneira, que tem afinidade que tem com você, afinidade de algum comigo, modo. com Né? certeza, Essas claro. coisas não nascem de um dia para outro. Claro. Isso vem do passado. Que bom saber. Vamos nessa. Muito obrigada. Perfeito. Você chegou a sentir ele? Pois é. Agora é ela. Agora outra coisa. Ela está sentindo um negócio no cal como se fosse tipo... É por isso que as pessoas confundem, pensam que você é assediador. Mas não é. É o jeito de acessá-la. Pode ser que ela não tenha tido nunca muito desenvolvimento. Foi o jeito, é o traquejo. Você está entendendo? Você sente essas coisas bem? Como é que é atualmente? Você sentiu agora? Sim. Tudo, né? Tudo. Então está bem. Está bem, não tem nada. Tá ótimo. Você viu o banho dela? Sim. A limpeza. Não. Você até que estava limpa. Você acha? Tem gente que tomou banho. Olha lá. Um pouco de descoincidência, agora estava quase perdendo a consciência, estava acho que descoincidindo já. Você já mexe no seu acesso de energia já há algum tempo? Já. Faço TENEPS há quase 2 anos. É. Você está bem. Vamos nessa. Assuma. Então, uma outra coisa. Valéria, evita mexer com coisas de fogo até o fim do ano. Qualquer coisa que tenha fogo, fogueira, coisa. Você tem que cozinhar? Minha cozinha sim, atualmente em casa. É, agora como é que é o seu fogão?
Normal, quer dizer. Mas é fogão de quê? Fogão elétrico. Elétrico. Agora, evita processo de fogo, incêndio. Se lá, por exemplo, tiver que pôr fogo em lixo, pede alguém para fazer, mexa com isso. Você está entendendo? Que há um processo de conotação aí, no seu caso, com isso. Tinha um certo bloqueio, e a gente viu que tinha um problema de fogo. Você está entendendo? Tá. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Então tá bom. Isso é bom. Tá ok. Tá bom. Eu senti mais do lado esquerdo, mas não foram muito fortes. Mais esquerdo? Mais do lado esquerdo. Tipo assim, de uma dormência, assim, mas... Mas você está bem, não tem nada não. Não há bloqueio, não tem nada. Está ótimo. Bloqueio. Nós estamos melhorando muito ultimamente. Podemos falar com a nossa amiga lá que você está melhor mesmo. Você está sentindo que você está mais? Sim, bem tranquilo. As coisas estão caminhando mais? Bem tranquilo, fluindo, calmo, bem mais dentro do eixo. Tem pessoa que muda. Prova viva. Para melhor. Com certeza. Vocês cobraram, Agora você sentiu como é que tá? Senti. Você está bem. Qual o problema? Por que você veio aqui? Não sei, me chamaram ali, eu vi. Estava na fila ali, a Cris deu uma brecha aí. Não é um caso de polícia? Um caso de polícia. Isso não é um caso de direito, nem de advocacia, de polícia. Mediação. Mediação. Não, você está bem, está ótimo. Muito bom. Tá, obrigado. Você viaja. Setembro só. Então tá bom. Tem um tempinho para ficar ainda. Viva a força.
Senti, sim, entrando pelo fronto, a cabeça toda fervilhando, principalmente a parte do lado esquerdo. O problema foi a base do crânio. Eles deram uma limpeza aí com as suas coisas. Sim. Você está preocupada com alguma coisa, esse último mês, assim, alguma coisa? Eu estou com um problema sério de meu irmão que teve um derrame e ele é totalmente dependente de meu. Derrame? Sim. Não assimila as coisas dele, não. Você tem que ajudar. Faça Não, eu estou ajudando, não estou assimilando, estou mais. Não, estou no Rio. Você vai lá de vez em quando? Eu estive lá em novembro e estou para ir agora, mês que vem. Desassimila. Sim. Ajuda, desassimila para assimilar. Você está entendendo? Entendi. Tem que fazer força. Mas você está bem, não tem nada disso aí, doutor. Muito obrigada. Você está doutora nossa, né? Falei que precisa, não é isso? É o jeito. Tudo devassado. Sem paredes, sem janela, sem porta, sem nada. Está tudo aberto. E outra coisa, ele não é prostituto. Você está aberto, mas está fazendo a doação, mas com equilíbrio. As coisas melhoraram. Agora, desde que ele deixou aquelas franjas dele, ele melhorou demais. Você sabe que eu tinha o cabelo quando moço? Isso aí melhorou muito. Cara, está muito bem. A sua aula mesmo está diferente. Agora, o que você está trabalhando em matéria de parapsiquismo, essas coisas nossas aqui? É só na informática, aquelas coisas, ou tem outras coisas? Não, o que você está fazendo? E a parte de supervisão clínica. Na UNAMEC de quê? Psicologia. E também na parte da clínica pública da Unemérica. E aqui? Aqui eu estou na reaprendência. Na reaprendência. Está bem. Está bem encaixado. A gente deixa, mas deixa. Está muito bom. Está tudo limpo. Escuta só, tem alguma coisa que ficou mal parada aí, qualquer coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Está tudo bem, né? Está tudo bem, então? Posso passar o bastão? Não, hein? Então fala lá. Tem microfone aí? Você podia, porque às vezes a gente vê assim, um volume grande de energia passando para uma pessoa, vê a aura expandindo, parece que é feito algum tipo de cirurgia, alguma coisa assim, mesmo assim a pessoa está bem. A gente fala que está bem e depois você consertou. Você é bom, você é assim mesmo. Que é isso? Eu estou tentando ficar menos boba. Tem cara que já chega, por exemplo, o Rui chegou do início ao fim, está tudo limpo, não tem nada. Agora, tem pessoa que chega com alguma coisinha, a gente enxágua e depois fala, não, está tudo bem, está tudo limpo. Entende? Às vezes é uma coisa Agora, mesmo a pessoa estando bem, ela pode ter alguns reajustes, né?
Não, a maioria, às vezes, precisa de reajuste. Se você for olhar assim, todo mundo precisa. Agora, ó, eu vejo isso baseado no seguinte parafato. Raramente eu vou começar a fazer um arco voltaico que já não vem um impulso de energia muito forte em cima da pessoa. Isso mostra que tem alguma coisa que está precisando, porque senão não teria. Você entende? Agora, é muito raro isso, não ter. Outra coisa, quando não tem, você nota porque a sua energia empata com a da pessoa. Outra hora, a energia da pessoa está querendo vir em cima da minha. Você está entendendo como é que é o do amparador? Mas isso é exceção, isso não é o normal. Então a maioria precisa mesmo do processo de alguma coisa ali, na hora, que a gente pode ajudar, entende? Porque a gente, às vezes, assim, um branco nublado e às vezes, por exemplo, agora que mudou totalmente o campo, ficou tudo muito branco. Como se tivesse mas é o muito onda, branco, né? é o negócio da ectoplasmia. Nós usamos a ectoplasmia nos 3 aqui hoje. Para valer. Uns 3. Outra coisa, não se impressione com o negócio de ser rápido. Tudo que é da consciência, eu já falei isso aqui. Tudo que é da consciência é instantâneo, é fugaz. Está entendendo? Agora, nesse caso, quanto mais a gente... Por isso que tem a intenção junto com a intensidade é que manda. Então, por exemplo, se o fluxo de energia é muito forte, as coisas andam mais rápido, os efeitos são mais eficazes, tudo é mais instantâneo. A coparticipação de quem está sentado aqui na... Não, na aí linha... vocês sentem as rebarbas do fluxo. Isso aí sempre tem. E se a pessoa tem mais sensibilidade, pode sentir até lá em cima. Tudo está acontecendo aqui embaixo. Aí depende. Por exemplo, quando aparecer essa senhora lá, essa que eu estou falando que deve ter sido advogada ou qualquer coisa, assim, juíza, aquela ali, a energia saiu tudo quanto era lado. O enumerador deixou que as coisas, abriu tudo. Porque você sabe, às vezes eles me encapsulam aqui, né? Para fazer essa... A passividade consciente ativa, né? Que é uma técnica e uma predisposição para assistência. Ela é a melhor postura para ser adotada aqui? Para você que está sentado aí, você está falando, não. É você participar. Você pensa só o seguinte, não, eu quero participar do campo, a favor de todos, que aconteça o melhor para todos. E se predisponha. Mas pense assim, que aconteça o melhor para todos. Não puxa a brasa para a sua sardinha. Que assim você vai ficar dentro do processo da doação, você vai sentir mais. Há umas coisas paradoxais nisso. Por exemplo, uma pessoa que chega, que quer doar a energia por ela, é uma coisa. Agora, uma pessoa que quer sentir aquilo que a outra está aí, é outra coisa. Aquela que pode sentir mais é aquela que quer doar. Entendeu? Não. É paradoxal, mas é o que acontece mais. Porque tudo é um problema de intenção para qualificar a energia, o fluxo da energia que está em andamento. Então expandimos as Agora, energias por exemplo, aqui, ó, deixamos enquanto nós estávamos aqui, não foi só essa senhora que apareceu ajudando, não, teve mais gente. Agora, a minha turma aí, eles estão regrando a coisa. Hoje, quem estava aí segurando ali de um lado ali foi a Rosgarda. Entendeu? Que ela sabe mexer com esses processos de energia todos. Agora, eu hoje mesmo estava falando aqui, mentalmente eu disse para ela, a hora que está começando, vocês hoje já deram o pré-banho. Eles deram. Então a pessoa já vinha, já sem roupa, você está entendendo como é que é? Preparada para ser ensaboada, para fazer, entende? A lixívia, como a gente chama, né? A lixívia, a limpeza maior, mais séria. Alguns já receberam isso antes. Agora, você entendeu, né? Se você ficar aí, faz assim, que aconteça o melhor para todos. E procura sintonizar com o campo. Aí, uma pessoa que esteja lá em cima, lá no camarote, se ela sintonizar também, ela vai sentir do mesmo jeito. Esse negócio de espaço aqui é coisa boa. As outras vezes eu estava em outras posições, era muito forte também. Pois é. Aí depende da sua intenção. Se você entrou na onda ou não. Que aqui irradia para tudo. Agora, uma coisa é séria, a parageografia aqui ajuda. A arquitetura, do jeito que nós fizemos aqui, ajuda isso. Porque daqui, ó, irradia, é o centro de radiação do processo de energia. E a defesa também, é mais fácil de fazer que isso aqui. Está mais caracterizado do ponto de vista psicológico. O povo que olha para cá sabe que isso aqui está separado, entendeu? É aqui que eu estou falando do biombo, da coisa. Essas muretas são um tipo de biombo. Isso aqui especifica o processo de defesa da energia.
Eu acho que com o passar do tempo, esse ambiente aqui vai ficar muito forte a energia. Cada repetição. Hoje de manhã eu tinha percebido que tinha aumentado um pouco a carga, né? A pressão hoje de manhã. E estava assim algum indício que passaria por aqui, né? Apesar de não ter sido escolhido na hora ali, não está na fila, depois no final acabei entrando. A gente pode dizer que já é um trabalho extrafísico feito antes? Que não, você não viu o que eu falei aqui hoje, que eu já estava trabalhando com a opção de gente que está nesse curso? Isso foi de madrugada. Madrugada que eu estou falando, quer dizer, das 2 às 6, 7, por aí. Foram várias horas. Eu ia, voltava, fazia e tal. Tá certo? Ok. Gente, então eu vou passar agora o bastão. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 23 votos online, 8 perguntas respondidas online, 14 perguntas presenciais, 228 assinaturas no livro de presenças, 32 praticantes da técnica de Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje temos 3 recados: Rosemary Salles, formação de autores; Alexandre Rosemary, serenário; Tatiana Mota, reaprendência. Então vamos à leitura dos verbetes, são 11 verbetes. Campo de coexistência, categoria de consciência, coerção social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, fonte cognitiva, inspirador humano, omnileitura, tema homeostático, tema neutro, tema nosográfico. Pessoal, mais uma vez, a gente está convidando vocês para o curso Formação de Autores. Vocês vão estar vendo muita gente por aqui, até o dia 20. Dia 20, então, começa o primeiro módulo da próxima turma, que é a turma 5 do Formação de Autores. Então, esse curso já é a 5ª turma, é um curso modular, são 22 horas de atividades a cada final de semana, 1 mês e meio, 2 meses, e ele tem a duração de 1 ano. Então, tem a participação dos autores, a participação de especialistas da enciclopédia, dos EPICONs, tá certo? E a gente faz, então, o convite, as inscrições elas são feitas aqui mesmo na recepção do CAEC. O valor ele pode ser parcelado em até 10 vezes, então quem for de Foz do Iguaçu pode buscar informações mais detalhadas lá na recepção, que o valor da inscrição é diferenciado, e qualquer informação através do e-mail do CAEC ou uniescom@uniescom.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar uma atividade que vai acontecer na próxima quarta-feira pela manhã, que está dentro do cronograma da Semana da ProEx. Vai haver uma visita a Cognópolis, saindo aqui do CAEC às 8h30 da manhã. Vai passar pelo campus da OIC, depois pela Sinvex e depois no discernimento. Essa atividade, ela não tem custo, basta apenas se inscrever na secretaria aqui do CAEC ou junto lá ao balanço, certo? Então, no campus da Sinvex, quem for também vai poder conhecer o local em que vai ser construído o serenário, tá? Então, vou passar a palavra aqui à Rosemary, que vai falar um pouquinho disso. Gostaria de convidar a todos para fazer um experimento lá no serenário, para ver de quanto de serenismo você já pode vivenciar hoje. E também buscar identificar ou entrar em contato com o PCN dos Serenões. Também, se você tiver algum experimento, nós do Colégio Invisível da Serenologia, gostaríamos muito que fosse relatado e enviado seu experimento para o Colégio Invisível. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Eu estou aqui para divulgar a qualificação docente, que vai acontecer agora na sexta, sábado e domingo. Nós temos apenas 5 vagas para fechar a turma. E quem está inscrito, a gente está divulgando que o evento vai ser no discernimento, no salão de discernimento.
Então, só para lembrar também, 2 dos professores da qualificação, que o professor Rui e a professora Janete, fizeram arco voltaico hoje, né? Então, aí a gente já tem uma ideia do que vai acontecer nesse fim de semana. Ok? Qualquer dúvida, conversem lá na recepção do CEEC ou com a gente na Reaprendência. Obrigada. Tem mais alguém? Verbete para amanhã é Inspirador Humano, ganhou com 22 votos. Boa tarde a todos, até amanhã e obrigada.